Boa tarde a todos. Então, dando continuidade aos nossos conteúdos aí de educação física, na aula de hoje iremos finalizarmos aí os nossos conteúdos de educação física dessa semana. Vocês podem aí acompanhar pela nossa apostila, que foi entregue a todos os alunos, e marca lá aula 29/4 de 2021, quinta-feira, que é referente à nossa aula de hoje. Aí tem lá como tema esportes de rede, quadra dividida, vôlei, mas só que eu acabei esquecendo aí de modificar, foi um erro meu aí. Aí vocês coloquem aí peteca, que essa aula é basicamente voltada à peteca. Então vocês irão grifar e riscar o nome vôlei e colocar logo na frente a caneta o nome peteca. Então, na aula de hoje iremos ver um pouco mais aí sobre alguns esportes aí de rede / quadra dividida. Hoje iremos ver especificamente sobre a peteca. Então, a história da peteca ela tem origem lá na prática recreativa dos índios brasileiros, que a praticavam paralelamente a outras atividades como rituais, festas, cantos e histórias. Além disso, ela era utilizada pelos índios como atividade esportiva para ganho de aquecimento corporal durante o inverno, tendo como centro as tribos localizadas no estado de Minas Gerais. Então vimos aí que a peteca ela teve origem basicamente aí pelos índios, né, que eles praticavam esse esporte aí para a questão do aquecimento corporal, e esse esporte era mais praticado pelos índios durante o período de inverno, onde eles precisavam mais de aquecimento do seu corpo. E um dos locais aí que foi mais localizado esse esporte aí, um dos índios mais jogavam, mais praticavam, foi aí no estado de Minas Gerais. Então, Minas Gerais foi um dos estados a ter a origem aí da peteca, né, pelos índios. Como foram índios que a inventaram o nome peteca? Aliás, como foram os índios que a inventaram, o nome peteca vem do tupi, em que peteca significa bater com a mão, ou em outra definição significa bater e se divertir. Então, a peteca ela tem como fundamento, né, a questão de bater, né? No caso, acho que a maioria aqui já viram que a peteca é como se fosse um esporte jogado com a mão, no caso aí dos índios, né? Acho que vocês já praticaram também aquelas brincadeiras que faziam aí antigamente, que a gente fazia uma bola de papel com durex e ficava jogando com a mão de um para outro, ou em grupos, né? O famoso 5 toques. Então, a peteca ela tem basicamente esse fundamento aí de bater com a mão. O significado dela é bater com a mão. Então, ela vem do tupi, porque é de origem dos índios, né? Então, os índios eles tinham a língua tupi como língua de origem. Então, por isso que o significado e a origem da palavra ela vem do tupi também por causa dos índios que praticavam. Inicialmente era um brinquedo confeccionado artesanalmente com penas de aves, palha de milho e pequenas pedras, e fazia parte do folclore mineiro. Então, a confecção dessa peteca era feita de penas de aves, palha de milho e também pequenas pedras. Então ela fazia, e eu creio que ainda faz, né, parte aí do folclore mineiro, né, do estado de Minas Gerais. Vamos ver um pouco agora sobre a história da peteca aí, ó. A peteca ela saiu timidamente da rua Grama
e areia a partir da década de 40, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi também em Minas Gerais que foi definido o formato da peteca oficial de jogo, com 4 penas brancas presas a uma base e ligadas a uma base feita com várias camadas finas de borracha. Então, ela passou lá daquela confecção lá que os índios utilizavam aí, de penas de aves, né? Palha de milho e também pedras, para essa nova definição, essa nova criação aí desse formato de peteca que é oficialmente jogado atualmente, que são 4 penas presas a uma base e também ligadas a uma base feita com várias camadas finas de borracha. Então essa é a forma da peteca atual, né? Em Minas Gerais também foram criadas as regras do jogo, além do surgimento das primeiras quadras com a prática passando a ganhar sentido competitivo, com campeonatos internos acontecendo em diversos clubes de Belo Horizonte. Então, Minas Gerais foi o estado aí onde teve as competições referentes à peteca. Com o tempo, mais pessoas começaram a se interessar pelo jogo e na década de 70 suas regras foram devidamente regulamentadas, sendo criada em 75 a Federação Mineira de Peteca, que é chamada de FEMPE, que é Federação Mineira de Peteca. Ela foi criada aí no ano de 1975, lá no estado de Minas Gerais, né? Também é essa federação que regulamenta aí todas as questões da peteca. Em 1978, o Movimento Brasileiro de Alfabetização lançou um livreto intitulado Vamos Jogar Peteca, uma publicação dos técnicos do Centro Cultural e do grupo executivo da campanha Esporte para Todos, do Ministério da Educação, que posteriormente também a Secretaria de Educação Física e Desporto do MEC fizeram suas colaborações. Então foi em 78 que aconteceu aí uma introdução pelo MEC, né, de criação aí de incentivo a esse jogo da peteca, com um livro aí que tem como título Vamos Jogar Peteca, e também publicações técnicas aí de Centro Cultural e do Grupo Executivo de Campanha. Tudo isso aí teve um patrocínio aí do MEC, né, que é Ministério da Educação. E finalmente, né, em 27 de agosto de 1985, o Conselho Nacional de Desporto, que é o CND, ele reconheceu o jogo de peteca como esporte. Por solicitação da FEMPE, que é Federação Mineira de Peteca, que foi criada lá em 75. A partir dessa solicitação aí da Federação Mineira de Peteca, foi que esse esporte ele foi reconhecido aí como um esporte a partir do ano de 1985. E em 1986, um ano depois, a CBDT, que é a Confederação Brasileira de Desportos Terrestres, ela criou aí seu departamento de peteca, nomeando para sua direção o desportista Walter José dos Santos, que era responsável aí pela codificação e oficialização das regras das regras. Então foi por isso, né, que a peteca ela virou um esporte. Por quê? Desde o início dos nossos conteúdos aí de educação física, vimos que todo esporte, seja qualquer um, seja qual fundamento ele utiliza, esse esporte, para ser considerado esporte, tem que ter, primeiramente, né, as regras. Se não existir regras, não é considerada aí um esporte.
Então, em 1987 foi realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Peteca, que foi resultado do esforço das federações regionais espalhadas pelo Brasil. Então, desde sua criação, em apenas aí, 1987 foi que ocorreu aí um Campeonato Brasileiro de Peteca, que foi uma junção entre as federações aí de todos os estados que tinham naquela época lá a peteca como esporte, né? Aí posteriormente temos lá a peteca pelo Brasil. Vamos ver aí um pouco sobre a trajetória da peteca desde o do estado de Minas Gerais, que foi onde teve sua origem lá com os índios, né? Que usavam lá no inverno para se aquecerem por conta do frio. Vamos ver essa trajetória de lá para os outros estados aqui do nosso país. O interesse pelo esporte ele levou para fora das fronteiras de Minas Gerais, passando a ser praticado no Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e também Rondônia. Então vimos aí que depois da origem lá em Minas Gerais, ele teve aí uma grande ascensão para vários estados do Brasil, como citei agora, né? Com o crescimento da peteca, nesses estados surgiram também suas respectivas federações. E logo depois foi criada a Confederação Brasileira de Peteca, que tem atualmente a sua sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, nada menos que a sede aí ser em Minas Gerais, por conta de toda a sua trajetória e sua origem aí desse jogo, né? Que no caso aliás, desse esporte que é a peteca. Então, vimos aí que a peteca ela não é, digamos aqui, que utilizada em nosso município aqui como um esporte, né? Porque poucos aí têm conhecimento de como é jogada a peteca, mas ela tem um grande aí, como dizemos aí, uma grande variação aí para outros estados além de Minas Gerais. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje de Educação Física, que foi basicamente sobre a peteca, desde sua origem lá dos índios até os dias atuais. E posteriormente irei passar outro vídeo para vocês que é explicando a nossa atividade referente a esse conteúdo de hoje.